Salve, salve, amigos! Semana importante iniciando, volta do Brasileirão, volta do Vasco atuando aí após aquele fiasco contra o Flamengo e muitas expectativas em jogo também nos bastidores do clube. Mas aqui você não vai perder nenhum detalhe. Vou te colocar a par de cada tema importante sobre o Vasco nesse dia de hoje e, claro, com foco nesse jogão de quinta-feira contra o Palmeiras. Tem notícia para todos os lados. Mas antes, não esqueça de deixar a sua curtida aí embaixo, dar aquela contribuída para que o YouTube possa recomendar os nossos vídeos na plataforma. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se. Bom, vamos lá. Nosso pontapé inicial de hoje será Palmeiras e Vasco na quinta-feira, às 21h30, no Allianz Parque. E pelo lado do Vasco, o dia de hoje, a preparação para esse duelo foi bastante intensificada. O Álvaro fez mais experiências, tanto táticas como em termos de peças, mas as dúvidas para a quinta ainda pairam no ar. O mistério continua, como eu falei ontem, muito também pelo perfil do treinador, que não costuma informar nem para os seus jogadores os 11 que irão a campo. Geralmente, no dia do jogo, horas antes da preleção, o Álvaro, sim, coloca em pratos limpos esta situação à equipe. Por isso, ainda não temos um norte de como será esse time para esse jogo. Certo é que vão acontecer mudanças. E uma delas, como já vimos falando, pode ser a volta do Medel à zaga. Havia uma possibilidade do Álvaro sacar um dos zagueiros que não vem em boa fase e optar então pelo Medel, fazendo com que o meio-campo fosse mais reforçado. Mas também há uma outra vertente, uma outra possibilidade, essa ainda maior. Seria uma manutenção dos 3 zagueiros, esquema que o Álvaro Pacheco gosta de adotar em suas equipes. Ainda mais sendo um jogo fora de casa e contra um adversário bastante qualificado. O que se comenta em São Januário? Teremos sim alterações da equipe em todos os setores. O português ainda avalia como montar esse esquema que quer adotar com as peças que tem em mãos. A ideia é tentar botar uma equipe experiente em campo, pois o time foi muito cobrado por conta do último resultado. E o Álvaro quer os seus jogadores chamando a responsabilidade para si e mantendo aí uma postura aguerrida em campo para que possa sair de São Paulo com um bom resultado debaixo do braço. O Felipe, por exemplo, teve um papo bastante esclarecedor com os jogadores, tentou injetar confiança e há uma promessa de que o time vai se doar em campo e competir, para que seja aí desfeita aquela má impressão deixada na goleada contra o Flamengo, que quer queira ou quer não, marcou negativamente esse grupo na história do clube. E o único jeito de se desvencilhar disso é jogar e dar a volta por cima, jogar com alma, mostrar que aquilo não vai acontecer mais e que o Vasco é muito grande para se pensar pequeno. Portanto, segue a preparação, o lado físico vem sendo bastante exigido, há uma perspectiva de alterações importantes e nos próximos 2 treinos, que acontecerão nesta semana, no treino de terça e de quarta, véspera da partida, os indícios então serão demonstrados e o time vai então tomando um corpo para encarar o todo-poderoso Palmeiras do Abel Ferreira. E por falar no Palmeiras, tem notícias do Clube Paulista também. O elenco se representou hoje após um domingo de folga e contou com um retorno bem importante. O garoto Estevão, de 17 anos, que vem brilhando por lá. O atacante estava junto com o zagueiro Vitor Reis na seleção sub-20, participando dos treinamentos. E ele foi incorporado hoje à equipe e está confirmado para a quinta. O Estevão, inclusive, projetou o duelo contra o Vasco. Eu consegui esse vídeo junto com a assessoria do Palmeiras e vou mostrar agora para vocês. Acho que o nosso time vai estar bem preparado, como mentalmente, como fisicamente. O time do Vasco é uma boa equipe. A gente vai respeitar ao máximo e manter os pés no chão e fazer uma excelente partida, que a gente sabe que a vitória vai fazer um excelente jogo. Pois é, mas se por um lado o Palmeiras tem essa volta e vive a expectativa do retorno do atacante Dudu à lista de relacionados, ele que havia se lesionado ano passado justamente na partida contra o Vasco, o time terá um desfalques certos e importantes. O zagueiro Gustavo Gomes, o atacante Hendrick e o volante Richard Rios. Eles estão com as suas respectivas seleções para a disputa dos amistosos da pré-Copa América. Além disso, o meio atacante Luiz Guilherme viajou para Londres para finalizar a transferência para o West Ham. E vai ter também confirmada a saída do zagueiro Luan, o ex-zagueiro do Vasco, que está indo para o futebol mexicano. E por falar no Luan, já eu
Falo sobre uma situação importante envolvendo ele e o Vasco, claro. Enfim, mesmo assim, o Abel Ferreira tem um elenco recheado de opções e vai dando apoio a todos que vão entrar nas respectivas vagas desses jogadores. Hoje a equipe realizou trabalhos técnicos com muita ênfase nas construções das jogadas e transições ofensivas. Bom, sobre o Luan, que eu falei há pouco, grana à vista entrando nos cofres do Vasco, meus amigos. O Luan está sendo vendido ao Toluca do México por cerca de 18 milhões e 700 mil reais, cerca de 3 milhões e meio de dólares. E o Vasco ainda tem 40% dos seus direitos econômicos. Ou seja, o clube iria lucrar cerca de 7 milhões e 500 mil reais. E pelo Luan ter chegado ao Vasco com 13 anos, o clube ainda teria em torno de 4% desse valor da venda do jogador para receber como mecanismo de solidariedade. Ou seja, o Vasco pode receber então, no geral, mais de 8 milhões de reais aí nesta transação. Muito bom para quem tinha aí encontrado os cofres da SAF vazios, né? Bom, mudando de assunto, amanhã acontece em São Januário às 19 horas a terceira audiência pública sobre o potencial construtivo da reforma do estádio do Vasco. Este é o último passo antes do projeto ir para votação em segunda discussão lá na Câmara dos Vereadores, que deve ser feita ainda este mês para que o projeto possa então ser finalmente aprovado e ir para a sanção do prefeito Eduardo Paes. Nessa reunião de amanhã é esperada a presença de moradores ali da Barreira do Vasco, de torcedores, claro, né? Além de alguns vereadores. O prefeito Eduardo Paes também foi convidado. O presidente Pedrinho convocou inclusive a torcida nesse final de semana, e esse é o momento sim de apoiar mesmo, porque a tão sonhada reforma do estádio está mais viva do que nunca e logo logo vai sair do papel para se tornar realidade. Bom, meus amigos, essas são as principais informações do dia relativas ao Vasco. Agora eu quero ouvir você. Quais mudanças o português Álvaro Pacheco tem que fazer nessa equipe? Você iria com o Medel no time, né, e colocaria também o Maicon e o Léo, fazendo aí essa trinca de zagueiros? Ou iria com uma formação diferente, um 4-4-2, enfim, sem essa de 3 defensores? Você acredita que o português vai tirar algum coelho da cartola aí e lançar alguma surpresa diante do Verdão de última hora? Bom, então deixe a sua opinião aí, comente e vamos interagir juntos, beleza? A você, meu muito obrigado pela sua audiência. Amanhã a gente está de volta aqui para trazer outras informações sobre o Vasco e a gente espera que tenhamos novidades aí, tanto dentro de campo como fora de campo, porque a torcida está apreensiva aí, querendo reforços, vinda do Coutinho, outros jogadores, possibilidade de outros jogadores chegando, enfim. Janela de julho está chegando, está batendo na porta e o Vasco precisa realmente se reforçar. Bom, galera, tô indo. Então, aquele abraço, até mais.